CP Online de hoje recebe Guilherme Socal, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro e veio à UCP para fazer uma palestra na nossa Semana Jurídica. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Vamos começar falando, a gente conversou um pouquinho antes, estava falando a respeito da entrada do novo Código de Processo Civil, e parece que são 3 datas possíveis. E quais são essas 3 correntes para essas datas diferentes? O código ele já começa com um pequeno problema de clareza de quando ele vai entrar em vigor, porque o código diz, na verdade ele foi publicado dia 17 de março, no Diário Oficial. E aí ele diz, lá no artigo do finalzinho dele, que ele entra em vigor 1 ano depois da data de sua publicação. Só que essa disposição, ela meio que conflita com uma lei complementar que rege a elaboração das leis, que diz que todo o prazo de vigência das leis tem que ser fixado em dias, não em anos. E isso tem repercussão, porque o ano civil é contado exatamente para o ano seguinte. Então, dia 17 de março é 17 do ano seguinte. Só que 365 dias é diferente de 1 ano exatamente. A contagem pode dar errado. Então, com isso já no código, a gente começa com uma incerteza e há 3 correntes já. Uma dizendo que o código entra em vigor dia 16 de março de 2016, outra dizendo que ele entra em vigor dia 17 de março de 2006 e outra dizendo que ele entra em vigor dia 18 de março de 2016. Eu acho que é dia 16, porque esse prazo de 1 ano tem que ser interpretado como se fosse 365 dias e o final desse prazo dá dia 16 de março do ano que vem. Correto. Bom, com a entrada do novo Código de Processo Civil, em alguma dessas 3 datas, um dos temas da sua palestra hoje é para falar sobre o sistema recursal. O que vai mudar nesse sistema, com o novo Código? Assim, muda muita coisa. Inclusive, a palestra eu vou tentar abordar um panorama geral dessas mudanças, porque há muitas mudanças. Em primeiro lugar, ele acaba com os embargos infringentes. O Código acaba com os embargos infringentes como um recurso, que morre como recurso, mas ele renasce de uma forma diferente como um incidente processual. Então, o Código, na verdade, acaba com o recurso, mas esse recurso sobrevive como um incidente. Depois ele mata também 2 outros recursos, que o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário, como decisões como recursos que eram para impugnar decisões que inadmitiam esses recursos excepcionais, também acaba, porque acaba a própria decisão no Tribunal de Justiça local que admitia ou inadmitia esses recursos. Então, como o Código mata essa decisão, ele mata também o recurso contra essa decisão de inadmissão. Ele acaba também com o agravo retido, que era o recurso contra determinadas decisões interlocutórias, que essa forma de impugnação dessas decisões passa a ser feita na apelação, de uma maneira bem difícil, uma maneira bem complexa, que é um tema que eu vou abordar na palestra, assim, de maneira geral, ele põe fim a esses recursos, mas o Código tem muitas outras inovações em matéria de recurso. Ele trata de honorários de sucumbência recursais, que é uma técnica muito importante desse Código para desestimular novos recursos. Ele prevê uma força vinculante da jurisprudência de uma maneira sem comparação com o Código anterior. Ele diz que os juízes e os tribunais devem observar jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que a Constituição não diga isso, e isso é objeto de uma polêmica já profunda, para dizer se isso é constitucional ou não é constitucional, e há várias outras repercussões. Eu pretendo abordar todas elas, inclusive para dizer que esse código ele tem um canal de liberdade das partes. Neste código, as partes vão poder, com base na sua vontade, mexer no processo civil, mudar as regras do processo civil. E isso também tem repercussões no âmbito dos recursos, por exemplo, para dizer se as partes podem criar novas espécies de recursos, se elas podem restringir o âmbito de incidência das espécies recursais já previstas no Código. São muitas mudanças. Bom, ele vem para dar celeridade aos processos. A seu ver, então, essas adaptações, essas mudanças, elas vão chegar a esse resultado? Tenho dúvidas. Veja que, em primeiro lugar, o Código, como eu vou falar, ele unifica os prazos dos recursos os códigos variavam no CPC de 73, mas no novo Código, todos eles vão ser 15 dias. E são 15 dias úteis, o que é uma mudança significativa em relação a esse Código atual. Isso é um fator que pode deixar o processo um pouco mais devagar. Há outras mudanças também, que eu acho que são mudanças muito boas, mudanças que
preservam garantias das partes, mas são mudanças, por exemplo, inclusão em pauta de todos os recursos, intimação prévia de pauta para todos os recursos. A antecedência mínima dessa pauta também aumentou de 48 horas para 5 dias úteis. Então, tem várias mudanças que são mudanças boas, mudanças que merecem aplauso do legislador, só que são mudanças que podem levar a uma demora um pouquinho maior. A gente sabe que o grande problema da justiça no Brasil não é exatamente esse ou outro pequeno prazo, é sim o tempo morto do processo. Mas, comparando o que está ao alcance de uma lei processual, eu diria que eu não tenho certeza se esse código vai trazer tanta celeridade assim, porque ele, por um lado, ele tem essas mudanças, mas, por outro, ele também prevê uma técnica de julgamento na litigiosidade repetitiva, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, que eu vou abordar na palestra, que essa, sim, vai matar vários processos. A ideia é que os tribunais selecionem recursos ou causas originárias e deem uma decisão que vai ser replicada em vários casos similares. Então, por um lado, a gente tem processos simples, repetitivos, que, a princípio, vão acabar mais cedo com esse incidente de resolução de demandas repetitivas. Por outro, os casos que não se enquadrarem nesse incidente, eu acho que vão poder demorar um pouco mais, e se isso é uma coisa até boa. Um segundo ponto é em relação à competência originária dos tribunais. Qual é a sua opinião em relação a essas mudanças que o Código vai trazer neste sentido? As mudanças eu acho que são boas. Há mudanças na ação rescisória, com a previsão de cabimento dela mais ampla, há mudanças e, sobretudo, no incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma mudança muito grande do Código, que é uma técnica em que o Código vai acelerar a formação de precedentes, e isso é muito bom. Isso, nesse ponto, o Código avança e avança muito bem. Procurador, agradeço muito a sua presença, lhe desejo uma ótima palestra. Obrigado. Boa noite. O CP Online fica por aqui. Até o próximo programa.